E a CNA está participando em Bruxelas, na Bélgica, de uma série de reuniões para defender os interesses dos produtores rurais brasileiros no continente europeu. Entre os eventos está o Fórum para o Futuro da Agricultura, que debate o desenvolvimento do setor com sustentabilidade. E quem conta para você todos os detalhes desse trabalho é a Superintendente de Relações Internacionais da CNA, Lígia Dutra, que fala ao vivo de Bruxelas. Bom dia, Lígia. Bom dia, Lara. Vamos falar com você. Qual foi a mensagem, então, passada no seminário que interessa aí ao produtor rural brasileiro? Lara, a principal mensagem foi sobre como a sustentabilidade vai integrar a produção agrícola, né? E o papel do Brasil nesse cenário. Então, o fórum é organizado por europeus, né, e para europeus, mas hoje em dia, pela dimensão que esse fórum tomou, muitos parceiros internacionais estão participando, inclusive o Brasil vem aumentando sua participação nesse importante ambiente de discussão. Então, foi discutido sobre como que a sustentabilidade vai impactar tanto economicamente, né, a produção agrícola, esses novos padrões de sustentabilidade, e como fazer que mais produtores voluntariamente ou também de forma obrigatória se adequem a esses novos padrões. Então, teve uma grande discussão mesmo sobre a questão do Brasil, né? Agora, a CNA foi a única organização a participar do fórum? Não, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações, a Apex Brasil, tem um escritório em Bruxelas e esse escritório organizou a participação de uma delegação brasileira. Então, estavam presentes também o grupo GTPS, de Pecuária Sustentável, a ABIEC, né, que é produtores de carne, né, indústria de carne, de bovina. Além disso, estava também a BPA, que é de proteína animal, que representa a indústria de suínos e também de frango. Estavam todos presentes no evento do setor privado. E do governo estava o Ministério da Agricultura e também o Ministério de Relações Internacionais, né, Exteriores. Agora, Lígia, que outras atividades foram realizadas aí pelas instituições brasileiras presentes aí no evento? Então, nós aproveitamos que estava toda essa comitiva do Brasil aqui para montar um stand dentro do evento, e esse stand foi muito importante para a gente poder divulgar informações sobre a produção brasileira. Esclarecer mal entendidos que existem, são muito comuns aqui na Europa, né? Infelizmente, o europeu conhece pouco o Brasil, e ele não sabe, não entende os biomas brasileiros, então a gente precisa explicar onde é a produção, a gente precisa explicar sobre o nosso Código Florestal, o quanto que o produtor rural brasileiro precisa proteger em cada propriedade, porque isso não existe na Europa. Aqui na Europa não existe uma obrigação de reserva legal, nem de área de APP como existe no Brasil. Então, ele não... O público europeu, em geral, não conhece como funcionam as obrigações do Brasil. E por isso eles têm uma visão muito distorcida sobre como a agricultura brasileira é na prática. Então, esse stand foi muito importante porque passou muita gente pelo stand, muitos produtores de vários países que vinham perguntar e queriam saber como era o nosso meio de produção. Uma outra coisa também que eles não conhecem é que o produtor brasileiro não tem subsídios para poder fazer essa proteção ambiental. Então, o fato de você ter uma reserva legal na sua propriedade não te garante nenhum tipo de financiamento extra do governo, nenhum subsídio para a sua produção. O que aqui na Europa é comum. Aqui na Europa, se você preserva uma nascente, por exemplo, na sua propriedade, o governo te paga para te indenizar pelaquela área em que você não está produzindo. Então, eles não sabem que no Brasil não é assim. É preciso esclarecer todos esses fatores, né, e mostrar exatamente como funciona a produção no Brasil, como ela é sustentável e quais são as regras seguidas no Brasil, que muitas vezes são mais rígidas do que aqui na Europa. Lígia, a preocupação do momento, qual é o impacto da Operação Carne Fraca entre os parceiros europeus? Olha, a gente pode perceber que o impacto é muito grande, o público aqui é o assunto do momento, todo mundo pergunta, está em todos os jornais. O consumidor europeu ele é muito atento a todos os fatos e ontem esse realmente foi um dos temas muito falados dentro do stand. As pessoas que vinham sempre perguntavam sobre quais são as atitudes que estão sendo tomadas e o impacto, né, dessa ação para o setor e as consequências disso para o consumidor europeu. Então foi muito, além de ser importante estar aqui sempre, eu acho que nessa semana foi fundamental ter essa comitiva do Brasil, ainda mais com todas as empresas, né, os representantes da indústria de carne estavam aqui. Foi muito importante porque eles puderam divulgar o posicionamento, né, e também
mostrar tudo que o governo brasileiro vem fazendo para aumentar a fiscalização e para punir os responsáveis, e mostrando que o produtor brasileiro não foi ele o responsável por essas fraudes, né? E que os responsáveis, eles são locais, são uma coisa bem específica, bem local, e que o governo está combatendo agora. Então, acho que a parte mais importante é realmente mostrar como que tudo isso vai melhorar o nosso sistema de fiscalização, que é confiável, né? E aí, Lígia, foi um caso isolado, então. Com certeza. Agora, a repercussão da Operação Carne Fraca, ela pode afetar negociações em curso, que estão em curso aí na União Europeia? Infelizmente pode, porque algumas organizações que já tinham medo, né, da concorrência do produtor brasileiro, porque nós produzimos com maior competitividade no mercado internacional, essas organizações elas estão se aproveitando do momento, inclusive para divulgar informações falsas, sabe? Então, por exemplo, a principal organização dos produtores aqui da Europa, que se chama Copa Cogeca, eles divulgaram a informação de que o Brasil vem fraudando as suas exportações para a União Europeia há mais de 10 anos, infringindo as regras europeias, o que é uma mentira. Então, ontem foi muito importante a gente estar no evento exatamente para mostrar que essa informação não é verdadeira. Porque se fosse verdadeira, nem o sistema, então, de fiscalização da própria União Europeia seria confiável, o que não é verdade, né? O sistema europeu é confiável e ele sempre demonstrou que o produto brasileiro que entrou aqui, ele é seguro e o consumidor europeu consome um produto seguro. Nenhum país do mundo conseguiria ganhar tantos mercados quanto o Brasil ganhou se não tivesse um produto seguro e confiável. E foi muito importante, eu acho, então, a gente realmente está aqui essa semana, porque, infelizmente, algumas organizações vêm usando desse momento para ganhar as manchetes com notícias que nem sempre são verdadeiras. Então, a gente precisa vir aqui para contar também a nossa versão dos fatos, né? Mas pode, sim, ter um impacto, e eu acho que foi um bom momento para tanto o setor privado quanto o governo virem aqui trabalhar e tentar minimizar ao máximo esse impacto, até porque os europeus já sofreram com problemas também de fraudes há alguns anos, fraudes na questão de rastreabilidade do produto deles, com a questão da carne de cavalo, né? Foi exatamente a mesma coisa, algumas indústrias fraudaram, tiraram a origem dos produtos e adicionaram carne de cavalo misturada à carne bovina, ou carne suína misturada à carne bovina. Então, assim, o sistema pode ter algumas fraudes, isso acontece. O importante é que essas fraudes foram identificadas e estão sendo punidas, como aqui na Europa. E todas essas questões, elas sempre levam a melhorar o sistema, né? Tornar o sistema cada vez mais seguro. Então, acho que as entidades mais sérias e idôneas da Europa conseguem entender isso e sabem que a gente não deve misturar, né, as estações, misturar esse problema que foi local com uma negociação comercial em curso. Mas, infelizmente, outras entidades que já temem a concorrência brasileira estão utilizando, sim, desse discurso pouco idôneo, né? Tá certo. Conversei, então, com a Superintendente de Relações Internacionais da CNA, Lígia Dutra, direto de Bruxelas. Bom trabalho para você. Bom dia. Muito obrigada.